Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades aqui no vídeo de hoje, então vamos que vamos, né? Falar aí sobre Bruno César, o jogador que atualmente está lá em Portugal, jogando pelo Penafiel, porém tem um contrato por empréstimo e esse contrato aí se encerra no mês de junho e ele teria que retornar ao Vasco da Gama, porém ainda é uma dúvida aí em torno desse atleta, se ele vai retornar, se ele vai continuar, se ele vai ter o seu contrato rescindido com o Vasco da Gama, uma grande dúvida aí em torno do jogador. A gente vai falar sobre isso, falar também, né, sobre hoje que se completam 100 dias da gestão do Jorge Salgado, uma gestão muito complicada, cheia de polêmicas, né? Vai e não vai, investimento de 70 milhões que não apareceu, outras coisas também aconteceram aí, algumas positivas, outras negativas. A gente também vai passar tudo que rolou, até mesmo sobre o pronunciamento do próprio Jorge Salgado com relação a esses 100 dias, e também tem notícias boas, falar sobre investimentos no Vasco da Gama, um novo patrocinador aí confirmado para ajudar os esportes olímpicos do nosso gigante da colina. Então, temos muitas novidades no vídeo de hoje, mas antes de a gente começar a trazer todas as notícias, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também eu pedi para você deixar o seu like, e já que hoje, né, se completa os 100 dias da gestão do Jorge Salgado, deixa aí embaixo o seu comentário com relação ao que você achou desses 100 dias, dessa nova diretoria. Mas vamos que vamos, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no nosso vídeo, no vídeo de hoje. Eu vou começar falando aqui já sobre o Bruno César, um caso muito polêmico e um caso que, por incrível que pareça, gera dúvida. O jogador aí passará em breve, o Pássaro no caso, né, definirá em breve a situação do atleta. Volto a repetir, ele tem contrato com o Vasco até junho de 2022. Ele tem aí um salário que gira em torno dos 300 mil reais, porém o Vasco, por conta, né, dele não ter ido bem na última temporada, resolveu emprestar o atleta. Ele está atualmente no Penafiel, um clube da segunda divisão do futebol português. Ele, o Vasco e o Penafiel, no caso, fizeram um contrato por empréstimo. Ele vem se destacando ali no clube português e o seu contrato se encerra em junho. E o Vasco ainda não tem uma definição do que irá fazer com o atleta por conta do alto salário que ele recebe e por conta de ser um jogador aí de certa forma velho, que pode não render o que o torcedor e o que o clube também espera. Vai sentar antes com a comissão técnica do Marcelo Cabo para definir ali a situação, definir o futuro do Bruno César. No meio aí tem mais um ano de contrato, volto a repetir, o contrato dele vai até junho de 2022. E ali o próprio Pássaro se pronunciou com relação ao jogador, com relação ao futuro do atleta em uma entrevista coletiva. O Pássaro disse o seguinte: pode ser que ele continue por lá, do ponto de vista financeiro, o Bruno César não nos interessa. Volto a repetir, é um jogador que recebe muito além do que ele pode dar ao Vasco da Gama e por conta disso, sim, o Vasco pode deixar ele em Portugal ou fazer com que ele rescinda o contrato com o Gigante da Colina ou emprestar ele para outro clube. Mas deixa aí, né, torcedor, a sua opinião. Caso, é claro, o Bruno César não queira diminuir o valor salarial que ele recebe, ele pode sim ir para outro clube e rescindir o contrato com o Vasco, mas deixa aí embaixo a sua opinião, o que você acha sobre o futuro do jogador. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos falar porque ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje e falar sobre notícias boas. Primeiramente relacionado à natação do Vasco da Gama. Sabemos que, infelizmente, nesses 100 dias aí da gestão do Jorge Salgado, um dos principais cortes foram relacionados aos esportes olímpicos, esportes que o Vasco já conquistou grandes títulos aí ao longo da sua história: basquete, natação, vôlei. O Vasco cortou por conta de falta de dinheiro, mas temos boas notícias aí no dia de hoje. Um patrocinador foi oficializado, é a empresa aí Go Swim, uma empresa aí que vai se responsabilizar pela natação do Vasco da Gama. Ou seja, por conta disso, a natação do nosso clube retomará as atividades em todas as categorias. Uma excelente notícia. Isso sim é o novo mundo do futebol. O Vasco atualmente, né, estava, aliás, nas últimas gestões, estavam cuidando dos esportes olímpicos, porém isso não mais acontece. Ali quem cuida agora dos esportes olímpicos, dos clubes de futebol, são, no caso, empresas apartidárias, são empresas de fora. Isso vai acontecer também, primeiramente, com a natação e acredito que nos outros esportes também, já que está dentro do planejamento dessa atual gestão. Isso ocorre, por exemplo, no nosso maior rival, onde o vôlei, né, no caso do Flamengo, quem cuida não é a instituição,
é o Sesc, né? Uma empresa por fora que gerencia, investe. Isso é importante. O Vasco tirando ali a mão praticamente da natação do clube. Agora levará, é claro, a nossa marca, levará o nosso emblema, o nosso escudo e terá investimento por fora. Uma grande notícia, uma bela notícia, né? O Vasco retomando aí pelo menos um dos esportes olímpicos. E também outra aí notícia boa com relação ao Candinho, ali o Cândido Mendes, né? Ali o local de inauguração, de fundação do nosso clube. Temos notícias relacionadas também a esse local, um local ali que infelizmente havia sido fechado nesses últimos meses. Os torcedores se uniram para reformar esse local, um local importante para a história do nosso Gigante da Colina, que estava largado pela essa última direção do Alexandre Campelo. Porém, segundo notícias, o patrimônio do Vasco fez o orçamento para a realização das melhores desse local. Ali o local tinha problemas de infraestrutura, então será necessário novas obras e a renegociação do aluguel foi finalizada por essa atual gestão. Então, realmente, uma ótima notícia, uma negociação com um potencial patrocinador em andamento para financiar essas obras e um ano de aluguel para a operação desse novo ativo. Ou seja, da mesma forma que está acontecendo aí com a natação, um investidor poderá vir de fora e ficar aí responsável por esse grande patrimônio do Vasco da Gama, que é o Candinho, né? O local de fundação do nosso Gigante da Colina. Então, pelo menos, boas novidades, boas notícias que alegram o torcedor vascaíno. Mas vamos que vamos, porque ainda temos muitas novidades aqui no vídeo de hoje. E falar sobre a grande notícia do dia, né? Relacionado aí aos 100 dias do Jorge Salgado. 100 dias para muitos bons e 100 dias para outros muito ruins. Para aqueles que acreditam que esperavam, né, o Vasco grande, rápido, forte, definitivamente uma pessoa que iria recolocar o Vasco rapidamente, novamente no cenário do futebol brasileiro. Isso não aconteceu, já que o Jorge Salgado, por enquanto, ou será o novo presidente do clube, e ele hoje completa 100 dias na gestão do Vasco da Gama. E temos aqui, é claro, vamos falar aí sobre o que irá acontecer e o que aconteceu nesses 100 dias. Mas antes, eu quero falar com relação àqueles 70 milhões que o Jorge Salgado prometeu para o torcedor vascaíno lá no início da sua gestão. Temos novidade, o próprio presidente se pronunciou com relação a esses 70 milhões, né? Antes das eleições, o torcedor ouviu muito isso, inclusive é um motivo aí de cobrança ao atual presidente do clube, onde está os 70 milhões tão prometidos pelo Jorge Salgado ali naquele processo eleitoral. Porém, segundo notícias, a garantia desse acordo, né, dessa captação desses recursos, eram as receitas do clube. No caso, né, o Vasco permanecer na Série A, seria ali, no caso, a garantia, que definitivamente, caso ocorresse algum problema, o Vasco iria pagar futuramente esse dinheiro. Porém, qual foi o problema? Com a queda do Vasco da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, as receitas que antes eram previstas, né, anualmente no valor de 200 milhões de reais, caíram para 100 milhões de reais. No caso, as garantias planejadas, né, para essa empresa, para esse fundo de investimento, foram totalmente desfeitas por conta da queda do Vasco para a Série B. Porém, segundo notícias, a direção já trabalha ali agora em um novo formato para arrecadar investimento externo. No caso, está refazendo, né, o plano de captação de investimentos dentro da nova realidade do clube, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos, esperamos que definitivamente agora seja verdade, que o investimento possa chegar dentro do clube, porque foi prometido. O Jorge Salgado, lá durante o processo eleitoral, prometeu que iria chegar dentro do clube com 70 milhões e já teria garantido 25. Nada até o momento aconteceu, mas pelo menos ali novidades teremos com relação a isso. Um novo plano de captação de recursos está sendo feito, ali gerenciado pelo Departamento Financeiro do Vasco, no caso o VP Adriano Mendes e também o CEO Luiz Melo estão à frente desse projeto. Vamos aguardar e esperar que as melhores coisas possam acontecer para o nosso Gigante da Colina. E falar agora com relação, né, a esses planos, ao plano de 100 dias feito pelo Jorge Salgado, sentou na cadeira da presidência, e o que foi feito, o que não foi feito, trazer aqui as notícias para vocês. A meta da diretoria aí, no caso, né, antes de começar esse plano, era o seguinte: estar entre as 5 maiores receitas do Brasil, no caso, fazer com que nesses 100 dias o Vasco pudesse chegar aí nesse objetivo, aprimorar o patrimônio do clube, reestruturar o endividamento do Vasco da Gama, equacionar o fluxo de caixa de curto prazo, recuperar a tradição dos esportes olímpicos, ter um futebol forte e vencedor, reformar o estatuto, criar um plano rígido de integridade, resgatar o DNA social do Vasco da Gama e simplificar a vida associativa do sócio
e do torcedor. O Vasco calcula que desses planos aí até o momento, 46 já foram concluídos, tendo aí outros 44% em andamento e 10% já foram adiados ou não foram realizados. Porém, temos novidades aí com relação à reformulação do elenco, segundo essa atual diretoria. Dos planos ali que eles orçaram, que eles queriam, né, alguns já foram realizados. No caso, a redução da folha salarial em 30%, o corte de 40% do gasto com funcionários do departamento de futebol do clube, algo que gerou muita polêmica, quanto os 186 funcionários foram demitidos, a reformulação no departamento médico e também a padronização de contratos de atletas da base. Uma notícia também nova que o Pássaro fez, ele reformulou totalmente o contrato dos atletas das categorias de base do Vasco da Gama. É um vídeo aqui que eu teria que trazer tudo o que aconteceu, então caso você queira saber, deixe também aqui nos comentários que eu trago um vídeo explicando para você, torcedor. Mas esse foi o plano de 100 dias do Jorge Salgado, segundo ele foi além das expectativas, foi um plano que vem dando certo, um plano ali que reestruturou o futebol de certa forma. A gente já vê sim uma melhora com relação ao que vinha acontecendo com o Alexandre Campelo. Acredito que não seria difícil, né, uma melhora por conta de tudo que aconteceu nessa última gestão do Campelo, uma gestão muito ruim, uma gestão que definitivamente não iguala em nada o tamanho do Vasco da Gama. Então não seria um trabalho difícil chegar no novo presidente e fazer algo melhor do que o Campelo fez nos últimos 3 anos, mas esperar, né, que seja muito além do que o torcedor espera, que seja realmente, que surpreenda, que essa gestão de Jorge Salgado surpreenda o torcedor. É isso que nós pedimos, porque sim, há desconfiança, há sim temor, há medo do que irá acontecer nos próximos 3 anos com o Jorge Salgado no poder. Isso é fato, isso é fato. O Vasco não tem investimento externo, o Vasco ainda tem uma grande desconfiança por parte da torcida, então há um medo. Esperamos aí que esse medo possa ser quebrado, esperamos que o torcedor possa se surpreender com essa gestão que está dentro do clube, que investimentos possam ser feitos e o Vasco seja recolocado no lugar de onde nunca deveria ter saído, que é no topo do futebol brasileiro. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e falar agora, mas deixe antes a sua opinião, o que você vem achando desses 100 dias de gestão, e falar também sobre futebol para encerrar o vídeo de hoje. Falar aqui sobre o Zeca e o Hernando, 2 reforços aí que chegaram com essa nova gestão do Jorge Salgado. O Zeca para preencher ali o espaço que ficava vazio há anos da lateral esquerda. E o Hernando, acredito que veio para ser o titular, substituir aí um jogador que o Vasco não encontrou também na última temporada para a zaga direita, né, ao lado do Castan. Com relação ao Zeca, acredito que um jogador também que veio com uma grande desconfiança por conta do passado do atleta, não foi bem no Bahia, não foi bem no Internacional, ele foi uma grande promessa que não conseguiu se realizar. E parece que no Vasco ele vem retomando o seu bom futebol. O Zeca ali, que para vocês entenderem do que eu tô falando, em 2 meses no Vasco da Gama, ele já atuou quase o mesmo tempo que ele atuou em 1 ano pela equipe do Bahia. No Bahia, o Zeca disputou 19 partidas com 984 minutos em campo. E no Vasco, por incrível que pareça, o Zeca já atuou 10 jogos com 818 minutos em campo. O Zeca, para quem não sabe, perdeu, infelizmente, a sua mãe no ano passado, algo que também acabou dificultando a carreira do atleta. Esse ano ele está bem psicologicamente, está bem de cabeça, ele tem contrato do Vasco somente até o final desse ano, o famoso contrato de produtividade. É claro, o Vasco tendo o direito de exercer ali a renovação do contrato do atleta. Ele é jogador do Vasco, não está por empréstimo e seria uma grande atitude do Vasco. É um jogador novo que inclusive pode render, além de alegria ao torcedor, dinheiro, lucro, caso ocorra uma venda futura. Um excelente jogador que vem sendo, sem dúvida nenhuma, uma das principais peças do Vasco para essa temporada. E falar com relação ao Hernando. Hernando, mais um jogador que também veio junto com essa diretoria, foi um jogador contratado pelo Alexandre Pássaro e um jogador que até o momento não se firmou. Acredito que não demonstrou para o que veio, pelo menos na minha opinião. O Hernando parece ser um jogador bom, parece que realmente vai estruturar ali o sistema defensivo do Vasco ao lado do Leandro Castan, mas precisa demonstrar mais bola. Ficou mais do lado de fora de campo do que dentro por conta das lesões que já sofreu, mesmo chegando há tão pouco tempo dentro do clube. Porém, ele falou sobre essa situação, ele falou sobre as expectativas do Vasco, ele falou sobre o que espera aí para esse ano de segunda divisão e sobre o privilégio de vestir a camisa do Vasco da Gama, uma camisa que há tantos anos vem sendo, de certa forma, colocada ao mínimo por essas direções, gestões que não têm o tamanho e não conhecem a grandeza do Vasco da Gama e, de certa forma, só levam o nosso clube
pro buraco, mas mesmo assim o Hernando falou e se orgulha de estar vestindo essa imensa e gigantesca camisa. Então, dá uma olhada aí nas palavras do zagueiro do Vasco. Esperamos que ele possa fazer, é claro, um novo ano, um grande ano na zaga do nosso Gigante da Colina, mas ouçam aí as expectativas do próprio zagueiro. São vários times que já foram campeões da Série A, que estão nessa competição aí da Série B de 2021. Não dá para me te dizer precisamente aí quem vai brigar com o Vasco para subir, mas a intenção nossa é fazer a nossa parte, conquistar as vitórias, entrar no G4 aí já no começo da rodada e permanecer até o fim para que possamos alcançar o nosso objetivo. Como que você analisa o trabalho do técnico Marcelo Cabo, hein, Hernando? Na minha visão, o trabalho do Marcelo Cabo está sendo bem assimilado. É um treinador que gosta que a equipe fique com a posse de bola, que quando perde essa posse de bola, pressione rapidamente para recuperá-la, que a equipe, quando chegue no terço ofensivo, que defina a jogada para que não tenha um contra-ataque. Então, a cada jogo a tendência é melhorar, e eu creio que isso vai acontecer durante a sequência da temporada. E a sua adaptação ao clube, como está sendo? Minha adaptação está sendo muito boa no clube. Eu fui muito bem recebido pela diretoria, pelos funcionários, pelos atletas do clube, e estou muito motivado aí para que possamos fazer uma ótima temporada aí de 2021. E o que me chamou muita atenção no clube foi o envolvimento que a torcida tem com o clube. É uma torcida apaixonada, uma torcida gigante, que vem ajudando muito o clube. A semana passada eu percebi que eles fizeram uma mobilização para estar arrecadando dinheiro, para estar ajudando. Então isso motiva muito nós atletas para que dentro de campo a gente possa corresponder e deixar o nosso torcedor feliz. Então foi isso, rapaziada, como eu falei, volto a repetir, o Hernando muito ansioso, esperando muito para essa próxima temporada, acreditando que ele possa fazer uma boa temporada com a camisa do Gigante da Colina, e deixe também aí a sua opinião, que você vem achando do Hernando, acha que é um bom zagueiro, acha que foi uma boa contratação, uma contratação ruim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Mas esse foi o vídeo, né? Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, muito obrigado e, é claro, fiquem com Deus e, como eu sempre falo, saudações vascaínas!